É o Bobsauro. Voltamos aqui. Então vamos começar o problema que a gente quer tratar, de jeito mais geral. Um problema de sua equação de Laplace com simetria azimutal. O que significa simetria azimutal? É isso daqui. Todos os outros problemas da carguinha na esfera condutora ou a esfera condutora do campo elétrico, eles têm essa simetria. Significa a simetria aqui de forma... Tentei fazer um desenho que não ficou tão legal, mas é assim, independente do problema que você tem, ele, digamos, se aqui, digamos, está a sua origem, você traça, aqui tem um ângulo θ. Então o potencial aqui, se você traça esse mesmo ângulo θ, digamos, para baixo, esse mesmo ângulo θ aqui para baixo, o potencial aqui é o mesmo potencial daqui. Na verdade, se você pega esse cara aqui e gira, né, se você gira em φ, o potencial é o mesmo em todos os pontos. Então isso que significa simetria azimutal. Em termos práticos, estou dizendo que o seu potencial não depende do φzinho, do ângulo azimutal. Ele só depende do raio, e do R e do θ. Então aquele problema com a esfera, assim, eu só imagino a carguinha, a esfera aterrada, a carguinha, se a carguinha que está no eixo Z, para que o potencial a qualquer ponto aqui é o mesmo. Se você roda, você gira o eixo Z. Então esse problema tem uma simetria azimutal. Mesma coisa a esfera no campo elétrico. Você pega o potencial aqui, é o mesmo potencial aqui, em volta. Ok? A ideia é só depende do ângulo e do raio. Então isso aqui já simplifica um pouco a equação de Laplace. Então nossa equação de Laplace, a parte em φ, que envolve o derivado de φ, o terceiro termo aqui, descartado. Quando você usa aquele cara em TE1, de graduação, nunca. Na graduação você resolve a equação de Laplace com R, θ e φ, só em mecânica quântica. Aí a parte do φ, a parte do θ e φ, vê o que você chama de harmônico esférico, que pode ser usado aqui, é a mesma conta. Parece que é um negócio de mecânica quântica, harmônico esférico, sei lá o quê, mas é o mesmo cara, você pode usar aqui. Aí alguém pode falar, mas lá é a função complexa. Mas você pode tomar a parte real e usar aqui em eletromagnetismo. Ou usar a complexa e ajustar com coeficientes complexos para o resultado ser real. Mas então não tem problema. O que você estuda lá em mecânica quântica depois, harmônico esférico serve para cá também. Mas a gente não vai resolver esse tipo de problema aqui. Aí seria um problema quando não tem simetria, a priori, nem esférica, nem azimutal, né? Então a priori não tem nenhuma... Ele pode ser resolvível, né? Mas ele não tem nenhuma simetria simples, né? Mas o nosso tem. Então o nosso aqui não tem φ, aqui você tem derivado em R e derivado em θ. Aqui é o Laplaciano, beleza. Fora da origem, joga esse R quadrado fora. A equação ficou assim. Joguei esse cara para o lado de lá. Olha aqui, se você for olhar, aqui tem θ, derivada θ. Aqui tem R, derivada em R. Isso é um indício, na verdade isso é um indício não, isso já dá para mostrar, né? É que a gente não tem prática, que é possível fazer, a gente chama de separação de variáveis nesse problema. Que significa assim, vamos tentar resolver desse jeito. Na verdade você não sabe resolver, não tem um método para resolver uma equação diferencial parcial. A gente sabe resolver equações diferenciais ordinárias. Então, uma equação diferencial parcial, na verdade, a gente vai ver que a gente vai separar em famílias de equações diferenciais ordinárias que a gente consegue resolver. Então, a ideia é essa daqui. Vamos supor um chute. Aqui, a priori, não sei se isso vai funcionar. Eu sei que vai funcionar porque, com experiência, é óbvio que vai funcionar. Mas, a priori, você não sabe. Então, vamos chutar um tipo de solução que envolve esse cara é a função de r e θ. Vamos imaginar uma função de r vezes uma função de θ. E jogou. Lá. Então, no lado esquerdo, esse cara é derivada parcial em θ, vai virar derivada total. Né? Então, a derivada aqui em R, e aqui, como isso envolve θ, ele saiu da derivada. E aqui vice-versa. Aqui vai derivar o P e o R sai. Agora eu vou inverter. Né? Joga esse cara para cá e esse cara para lá. Então, quando você olha o lado esquerdo da equação, é uma função de R. E quando você olha o lado direito da equação, é uma função de θ. Isso aqui que me garante que a separação de variáveis funcionou. Quer dizer assim, olha, do lado esquerdo você tem uma função de R, do lado direito você tem uma função de θ. Mas essa igualdade vale para qualquer θ e qualquer R. Então vamos supor que eu peguei uma distância fixa, peguei um R fixo e estou mexendo θ, qualquer R. Então se eu deixo o R fixo, esse lado aqui está uma constante.
Então aqui virou uma equação disso daqui igual a constante. Mas eu posso fazer vice-versa. Eu posso deixar θ fixo, né, uma direção fixa, e mudar a distância. Né. Então aqui ficou uma constante, aqui ficou fixo, e aqui virou uma equação para r. Então isso daqui igual a constante. E você pode fazer em cada r, em cada θ. Né. Então a única solução para isso é realmente isso ser igual a isso, ser igual a constante. Então, isso daqui, então, se esse cara é uma constante, virou isso daqui igual a constante, aí é uma equação que só envolve θ. E isso daqui igual a mesma constante, né, que é uma equação só em R. Então, virou uma equação diferencial ordinária para P de θ e uma equação diferencial ordinária para Rzão de R. É isso que a gente tem. Essa constante eu chamei de C. Só para aqui que eu chamei, por exemplo, aqui a constante de C. Então eu vou jogar esse Rzão para cá e trazer ele para cá. Então vai ficar menos C vezes Rzão. A mesma constante aqui C, joga esse cara para cá, só que aqui para aqui tem um menos, né? E joga o cara para lá. Então aqui ele aparece com mais. Essa aqui é a parte importante, né? Aqui aparece com mais, aqui aparece com menos. Então você tem duas EDOs. C é um número a priori que eu não sei. Na verdade, toda o resto da problemática é ver que essas duas equações só fazem sentido dentro de um contexto físico, com certas condições de contorno que a gente imagina, para valores muito específicos de C. Essa vai ser a temática, principalmente do final desse vídeo, né, e do próximo vídeo. Então vamos, a priori, deixar esse C aqui quieto, não sei o que ele é. Vamos começar com a equação de R, que é mais fácil. Então a equação de R virou, só abrir aqui, né? Segundo derivado de r ao quadrado, deriva aqui da 2r' e pronto. É uma equação de Euler. Então, essa equação é simples porque ela é r a uma potência. Vamos chamar r gama, é a solução, né, para fazer referência aqui. Então esse gama, você tem que derivar aqui duas vezes, duas vezes, jogar na equação para achar gama. Então aqui, por exemplo, o que é o r'? Caiu gama, vai ficar dividido por r, e o r elevado a gama. Então a mesma função de novo. Então é gama, r, e repete o cara. Agora a segunda derivada. Então aqui ficou o quê? Isso no final dos contos, se for um número, é gama, r, gama menos 1. Então deriva de novo, fica gama menos 1, r elevado a gama menos 2. Né? Então gama menos 1, divide por r ao quadrado, o r é gama, é a função original. Então se você joga esse r para cá, r' é gama r. E r quadrado, r duas linhas, é gama menos 1r. Então, você substitui, fica gama menos 1r, 2 gama r menos cr. Então, eu boto r em evidência, vira uma equação característica aqui para gama, uma equação quadrática. Então, gama menos 1 mais 2 gama menos c igual a zero. Aqui simplifica, né? É menos gama mais gama, então vira gama ao quadrado mais gama menos c. Então, a solução, né? Solução é gama das raízes, né? Então aqui é menos b sobre 2a, mais ou menos. Aqui 1 meio, né? 1 sobre 2a, eu joguei aqui para dentro. Então esse cara aqui é b ao quadrado, que seria 1, eu joguei o meio para dentro, ficou 4, menos 4ac. Então menos, o 4 cortou, menos aqui ficou mais, o a é 1, né? Então c. Essas aqui são as raízes. Agora vamos usar a definição malandra aqui, você vai entender daqui a pouco. Esse C, aqui o livro te dá uns... Qual é a questão prática aqui? Certo? Engole isso aqui, daqui a pouco eu justifico. Se você faz LL mais 1, então esse C aqui mais 1/4, ele é L mais meio, ele vira, você completa o quadrado, faz esse cara virar um quadrado perfeito. Porque aqui ficou L ao quadrado mais 1/4, então quadrado primeiro é L ao quadrado, 2 vezes 1 vezes o outro é L, quadrado segundo 1/4. Então aqui você tira esse cara aqui da raiz, né? Aí vai ficar L, uma raiz vai ficar L mais meio, com menos meio, então virou L. E a outra vai virar menos L menos meio, menos L menos 1. Então as duas raízes viraram L e menos L menos 1. Agora a gente pode começar a se perguntar, mas o que é esse L? Digamos assim, a priori C é qualquer número real. E se eu escrever aquele C como LL mais 1, eu ainda continuo escrevendo L como qualquer número real? Mais ou menos. Repara que para L, na verdade a gente só faz sentido pegar L maior que menos meio por causa dessa... Como seria essa curva aqui, né? Que é C com função de L? Né?
Na verdade, isso aqui é uma parábola. Então, se você pega L e vai varrendo, aqui em menos meio, esse cara tem o menor valor possível aqui de C, que é menos 1/4. Quer dizer, assim, que essa equação é maior ou igual a menos 1/4 para qualquer valor real de L. Aí, se você vai aumentando C, o L, desculpa, você vai aumentando C. Então, o L, aqui você vai de menos 1/4 até infinito. Se você vai diminuindo o L para cá, ele também vai de menos 1/4 até infinito. Então, é redundância. Pegar esse L ou L, eu só preciso pegar um tipo de L. Então, eu vou assumir que L é maior do que menos meio. Isso aqui é suficiente. Então, aqui fica a parte positiva, aqui fica, digamos, a parte negativa. Aí fala, se eu pegar o contrário da diferença, não, meio que é trocar um pelo outro. O gama mais o gama menos. Então, vamos pegar só esse cara aqui. Mas aqui eu estou restringindo C a números maiores que menos 1/4. Isso, realmente, o livro não explica isso, E às vezes nem fala isso que eu estou falando. Mas e para ser menor que 1/4? Dá para escrever ainda assim? Dá. Aí, vem comigo. Mas eu quero manter essa notação de LL mais 1. Mas ainda dá para adaptar, mesmo quando se o C for um número menor que menos 1/4, mas eu tenho que trabalhar com L imaginário. Para que se L for menos meio mais uma parte imaginária, número complexo, A parte real é fixa, menos 1 meio, e a parte imaginária é um G. O G pode ser qualquer coisa, mas é redundância aqui também, pode pegar ele só positivo. Por quê? Então, se você volta, o que é o C? L mais 1. Você fala, putz, esse cara eu estou inventando número imaginário, mas o C é real. Que é a hora que você bota no lugar L menos meio mais IG. Então, aqui é L mais 1, menos meio mais IG. Aqui é menos meio mais IG mais 1. Então, menos meio mais 1 vai ficar mais meio. Então, ele ficou assim. Menos meio mais IG, 1 meio mais IG. Tira o sinal de menos aqui fora. Aí ficou menos 1 meio menos IG vezes 1 meio mais IG. Então virou menos o módulo quadrado do número complexo, que é 1 meio menos IG. Então esse cara é menos, aí 1 meio ao quadrado mais G ao quadrado. Ou seja, é menos G ao quadrado menos 1/4. Então esse cara não necessariamente, G, qualquer número aqui positivo, esse número aqui é menor do que menos 1/4. Então só para continuar com essa notação, que essa notação é prática, não é só prática, como no final dos contos é necessária, mas a gente ainda não sabe por isso. É só para falar que qualquer valor que fosse C, eu posso escrever ele como LL mais 1. Se ele é maior que menos 1/4, L é maior que menos 1 meio. Resolveu. Se C é menor que menos 1/4, L é menos 1 meio mais IG. E o G aqui vai dizer qual o valor. Só bota qualquer número aqui, você tem um G, qualquer número menor que menos 1/4, tem um G que vai te dar esse número. Beleza? Então a conclusão é que, voltando, lembra que nossas soluções são gama é L ou menos L menos 1. Então, para L maior ou igual a menos meio, aqui tem a solução R elevado a L, R elevado a menos L menos 1. Na verdade, isso é igual para os dois. Mas lembrando, isso significa que C é maior que menos 1/4. Se o C for um número menor que menos 1/4, lembra que o seu L é menos meio mais IG. Então, R elevado a L, para que é menos meio, por isso que eu botei raiz, mais IG. Olha, aqui mais IG. E o outro é menos L menos 1. Menos L menos 1, isso aqui. Então, aqui você tem que botar aqui menos L, aqui vai ficar mais, e aqui menos. Menos 1, então vai ficar mais meio menos 1, vai ficar menos meio. Então, de novo, fica o raiz R aqui, só que aqui vai ficar menos IG. Então, aqui é R menos IG. Aí seria nessa outra região. Então, resolveu para os dois. Mas tem que lembrar que aqui parece... às vezes tem livro até que comenta. Assim, essa solução descarta porque digamos assim, aquela raiz, na verdade, está numa região que a raiz do gama é complexa. Mas não interessa, a solução pode ser real. Eu quero falar assim, a solução não é complexa, o R, esse Rzão. Basta que C1 seja o conjugado de C2. Então, na verdade, que seria, digamos, uma constante conjugada. Então, se você tira o conjugado disso aqui tudo, esse cara é real, o conjugado dele é ele mesmo. E dá para escrever de jeito mais prático, lembrar que R elevado a um complexo puro, você pode escrever esse cara assim, Então, esse cara é exponencial de logaritmo de R elevado a IG. Então, caiu IG, isso é exponencial de IG logaritmo de R. Então, na verdade, R elevado a IG é cosseno de logaritmo
cosseno de g logaritmo de r mais i seno do logaritmo de g vezes r. Aqui, se você arruma esse cara, dá para montar. Aqui, na verdade, isso aqui, digamos, a parte real, né, é um cosseno, por exemplo. Dá para escrever desse jeito. Então, uma constante raiz de cosseno, na verdade, a solução é isso daqui, né? Cosseno g logaritmo de r mais delta. Então, a priori, a solução existe. Né? É real. Pode montar uma solução real. Não tem problema. Agora a questão, por que eu não vou usar? Esse cara eu já vou descartar de cara. Porque não tem situação física que dê um potencial desse tipo. Eu quero que se você está chegando perto do... Por exemplo, você tem um problema que chegue perto da origem, né? Isso aqui é muito fora o potencial que a gente está acostumado, digamos, de carga, porque a gente tem princípio de superposição. O potencial de uma carga você entende muito bem o que é, e depois você soma. Tem potencial de carga que dá esse tipo de coisa. E, por exemplo, se você tiver um problema então que vai R perde zero, esse logaritmo começa a ficar muito grande, né? Logaritmo de zero é menos infinito. Então você começa a chegar perto de zero, você vira cosseno de um número muito grande e começa a oscilar muito. Estão cortando. Então esse aqui já morreu. Não! Então, querendo ou não, a gente já descobriu que aquele C só pode ser maior que menos 1/4, ou L maior que menos 1/2. Né? L real maior que menos 1/2. Então, por enquanto, a gente só tem isso. Falta a equação angular. Então, eu já estou usando no lugar da constante LL mais 1. Né? Só abrir aqui, né? Derivada aqui, aqui vira de segunda derivada, aqui derivada vira cosseno. Então, ficar cosseno sobre seno, né? Tom sobre tangente. Deu. Essa equação, vamos reescrever chamando cosseno de θ de x. Então, x é de menos 1 a 1. Como é que você faz essa troca? Então, a derivada de θ é a regra da cadeia. Derivada de x com relação a θ, derivada de x. Então, a derivada de x com relação a θ, derivada do cosseno é menos seno. Então, esse cara é menos seno de θ dx. Só que qual a ideia? Eu quero transferir toda a informação do θ para o x. Então, no lugar do seno é raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Né? Então, esse cara é raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí você pode falar, mas é mais ou menos? Aqui, seno, a priori, seno de θ pode ser mais ou menos raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Mas depende do quadrante que você está. Como o θ é de 0 a π, né, você só tem os dois primeiros quadrantes, aqui o seno é com a raiz positiva, né? Porque o seno é só positivo. O seno vai de 0 até 1, depois de 1 até 0. Então, realmente, o seno é raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Na parte de baixo, que ele é menos raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Então, aqui está certinho. Agora, uma vez que você tem essa primeira derivada, a segunda derivada é aplicar isso nele mesmo. Quer dizer, o que é a segunda derivada? Você pega esse cara e atua nele. Né? Então, você escreve ele atuando nele. Então, aqui tem uma regra de produto. Essa derivada atua na derivada, essa derivada atua aqui. Então, quando a derivada atua na derivada, esse sinal de menos que corta, então esse vezes isso fica esse ao quadrado aqui sem raiz. Quando a derivada atua aqui cai meio, a raiz cai, essa raiz cai e cancela com esse cara. Aí aqui dentro você tem menos, deriva x ao quadrado, então fica menos 2x. Só que aqui tinha o meio cancela com 2, então fica menos x derivado. Então agora você transferiu toda a informação do θ para o x. No lugar da segunda derivada tem que escrever isso, no lugar da primeira derivada escrever isso, no lugar do cosseno escrever x, no lugar do seno escrever raiz de 1 menos x ao quadrado. Então vamos voltar aqui e escrever tudo isso. Então aqui é a segunda derivada, aqui é 1 sobre a tangente, né? Então esse cara daqui é o cosseno, esse cara é o seno, aqui é a primeira derivada e aqui é o que já tinha. Esse linha aqui, repara que eu boto tudo, eu estou botando linha, mas você olha que eu estou derivando, olha para o argumento, né? Então isso aqui é derivado de x, aqui é derivado de x, aqui é derivado de x. Esses caras cortam, aqui, né, essa raiz, e se você for olhar, olha aqui é menos x derivada, menos x derivada. Então esses dois termos somam. Né? E aqui essa derivada, a raizinha corta. Então esse cara virou menos 2 vezes x derivada. Aqui eu só repeti, e aqui eu só repeti. E essa daqui é o que a gente chama de equação diferencial de Legendre. Mas perguntar, mas por que Legendre? Legendre era aquele negócio de multipolo? Porque repara que até proposital, botei o P, o L, tal. Esse L também tem outra desculpa, né? Aquele L era 0, 1, 2, 3 aqui. Ele é pior a qualquer coisa. Mas vamos pensar um pouquinho no Legendre. Vamos voltar lá, se você já não viu essa parte
nossas funções especiais, vamos voltar nas nossas funções especiais. Então, tem a parte 2 do Legendre, só que vamos fazer mais um intervalinho, né? Quem é este Pokémon?